Vamos iniciar a gravação. Quem puder depois deixar um like, curtir o canal, fica à vontade. A palavra é Rabino. Shabbat Shalom a todos. Este é o último Shabbat deste ano, que foi um ano difícil, mas que até aqui Deus tem nos guiado com mão forte. Nós estamos aguardando o avistamento da lua nova para decretar um novo mês e decretar também um novo ano. Eu postei lá no WhatsApp da congregação, o pessoal lá de Israel, da Devorah, que foi fazer a pesquisa em campo para ver a situação da cevada e do trigo. Quem puder depois dar uma olhadinha, acredito que vai ser bem interessante, porque tem informações ali que vão te ajudar a compreender. Eu gostaria de, antes de iniciarmos o estudo de hoje, que é justamente sobre o Ano Novo e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a escravidão, para que você possa entender o porquê Deus tomou iniciativas, tomou medidas e orientações a Moisés, o que a escravidão causa no homem. Aqui no Brasil, nós tivemos a escravidão durante um tempo muito longo. Foi um dos últimos países a abandonar a escravidão. Só para vocês terem uma ideia, o meu avô, pai da minha mãe, quando ele nasceu, ainda havia escravos. Então, não é uma coisa assim tão longe, tão distante. Quando foi decretado, nossa, é muito tempo. Quando foi decretado o fim da escravidão, aconteceu algo muito interessante. E até hoje, nós temos ainda pessoas que são escravas. Não tem senhorio, mas na sua mente a escravidão ainda não saiu. O que eu quero dizer? Quando os fazendeiros, os proprietários de escravos, tiveram que dar a alforria, liberar os escravos, a maioria absoluta dos escravos não saíram das fazendas. Eles tinham medo. A escravidão subjuga a pessoa de tal maneira que eles não conseguiam imaginar a liberdade. A liberdade era uma coisa muito complexa para eles. Outros acabaram ficando em quilombos. Na verdade, os quilombos eram onde os escravos fugiam e ali ficavam unidos, escondidos nas matas. E esses quilombos existem até hoje. E essas pessoas ainda continuam lá, porque elas ainda continuam aprisionadas pela escravidão. Mas não é só esse tipo de escravidão. Nós vivemos, na atualidade, na escravidão espiritual. E talvez esta seja uma das piores escravidões que possa haver. A escravidão religiosa, ela faz com que a pessoa tenha dois sintomas. O primeiro, ele não questiona. O segundo, ele se vicia em certos tipos de palavras, de ensinos, e esse ensinamento faz com que ele fique preso. Não importa que ele perceba que as demais denominações, ou que a denominação a qual ele pertence, tenha equívocos, tenha erros, tenha escândalos. A tal ponto que nós vemos que aquela igreja brasileira universal, depois dos escândalos terríveis que apareceu, ela cresceu mais ainda. E qual que é esse fenômeno? A escravidão espiritual. Se você pegar no domingo de manhã, que tem vários cultos na televisão de várias igrejas, ou no WhatsApp, ou no YouTube, aonde você for pesquisar, vai ter várias pregações. E você vai perceber que as pregações são as mesmas. Muda-se alguns versículos e algumas palavras, mas a essência é a mesma. Autoajuda. Ou a nossa igreja é a única. Nós somos verdadeiros e os outros são falsos.
Eles não conseguem avançar dentro da palavra de Deus. E quando você avança, as pessoas, elas têm um probleminha grave. Elas não se adaptam. Quando você traz uma mensagem maravilhosa, que tenha início, meio e fim, uma mensagem de transformação, mas para as pessoas é chata, é ruim, porque elas não estão acostumadas, elas querem ir na igreja e ouvir aquelas mensagens de autoajuda. Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus transforma. Ou seja, Deus vira um gênio da lâmpada. A diferença é que esse Deus, gênio da lâmpada, tem desejos eternos, infindáveis, mas só 3 desejos. Então as pessoas vivem naquela situação e aí não acontece o que ele pensou e vai conversar com o seu líder religioso, o seu líder diz, que não aconteceu porque a sua falta de fé não ajudou. E assim as coisas ficam cada dia mais complicadas e as pessoas ficam presas naquele círculo. Elas vão à igreja, preste atenção, não estou falando especificamente de uma igreja, do sistema que foi criado, um sistema de escravidão espiritual. Ela vai à igreja, ela fica lá 40, 50 minutos cantando. A maioria das músicas são de teor de autoajuda. Depois fica lá 20 minutos pedindo dízimos e ofertas. E finalmente vem a mensagem. Nesse momento, a mensagem pouco importa. E aí a vida continua, passa dias, meses, anos e etc. Por que eu estou fazendo essas colocações? Os escravos eram escravos no seu senhorio. Quando foram libertos, não conseguiram sair. Quando conseguiram sair, poucos avançaram. A maioria ficou subjugada por si mesmo. Quando o indivíduo se liberta, ele se torna um indivíduo próspero e vence. Mas quando ele fica escravo de si mesmo, ele não consegue avançar. E assim, sucessivamente na vida espiritual. Outros são escravos de uma religião. Quando estão presos ali, descobrem uma verdade que suplanta aquele que ele achava que era verdade. Ao invés de abraçar com alegria, o que ele faz? Ele cai numa depressão tremenda, porque ele não consegue acreditar que ele foi induzido, enganado. Mas eu tenho boas notícias. Quando Yeshua veio, ele veio para nos libertar de todo o jugo e de toda a escravidão. Hoje vivemos numa escravidão espiritual muito grande, em todos os níveis. Porém, o que nós vamos falar hoje é sobre Gênesis, a Gênese, a criação. Deus criou o homem livre, colocou ele no jardim. E lá no jardim, o que aconteceu? Ele optou em ser escravo do pecado. Passou-se as gerações. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio seus filhos. E eles optaram em ser escravos. Eles desceram ao Egito. Quando eles chegaram no Egito, eles eram homens ricos, poderosos, mas caíram no ostracismo. Não, eles poderiam ter saído do Egito. Enquanto José vivia, enquanto o faraó o conhecia, eles poderiam ter voltado para a sua terra. Mas a terra era muito boa. E eles ficaram ali satisfeitos, como as pessoas hoje fazem. Muitas pessoas ficam em algumas religiões porque têm amigos, porque tem pessoas que eles gostam, porque a música o agrada, aquela mensagem de autoajuda satisfaz o seu ego, e essa pessoa não consegue se desprender. Outros são escravos da família, outros são escravos da esposa, do esposo, dos filhos. Cada um de nós temos um problema de escravidão. E quando Deus enviou Moisés ao Egito para tirar o seu povo, aquele povo já havia passado 400 anos.
todos eles agora que estavam ali, não tinham a menor lembrança de quem era o Deus de Abraão. Eles não faziam a menor ideia de quem era o Deus de Jacó. Eles não faziam a menor ideia de quem era o Deus de José. Esse era o grande problema que eles tinham. E nós vemos que, mal eles saíram do Egito, já quiseram fazer um Deus para eles. Mas que Deus eles fizeram? Um Deus parecido com o Deus que eles tinham lá no Egito, que era o Goiás, o bezerro de ouro. E assim as pessoas, quando saem da Babilônia espiritual, mas ela quer que a casa de Deus, que a casa de oração, que a congregação, que a Keilah, a sinagoga, não importa o nome que você queira dar, seja igual àquela. Eles querem trazer o bezerrinho de ouro. Tem que ser naqueles padrões. Porque se não for naquele padrão, eles não sabem. Só que eles tinham um problema sério quando eles saíram de lá. Eles não sabiam quando começava o ano e quando terminava. Eles não sabiam quando começava a semana e quando terminava. Eles trabalhavam de sol a sol, 365 dias por ano. Eram escravos dos deuses do Egito. E eles agora teriam que ter uma nova realidade. E quando você começa a ler a história de Moisés, dentro dessa visão, você vai perceber que você vai começar a enxergar por que Deus determinou leis àquele povo. Porque eles não tinham leis nenhuma, eles não obedeciam nada. Eles eram como animais, eram escravos. Eles tinham que trabalhar até a morte. A maioria morria entre 30 e 40 anos. Não havia anciões, era muito raro ter algum ancião entre eles. Por que não havia? Porque morria antes. E quando se falta um ancião, uma pessoa de idade, a nova geração que surge já não tem muita referência. Porque quando existe uma pessoa mais idosa, ele é uma referência para o de meia idade e para o jovem. Eles não tinham nem essa referência. E agora Deus determinou a Moisés que ensinasse o Beabá para eles. E no capítulo 12, nós vamos ver a saída do Egito. No capítulo 11, eles não creram que iriam ser libertos. Já havia passado 9 pragas. Destruiu o Egito. E mesmo assim o faraó não liberou. Eles não acreditavam que na 10ª praga eles seriam libertos. Eles não tinham esperança, eles não tinham fé. E por isso, eles sabiam que naquele dia ia acontecer uma tragédia. Eles tinham, durante 4 dias, mantido em suas casas um cordeirinho. No 4º dia, eles sacrificaram esse cordeiro, pegaram o sangue e passaram nos umbrais da porta. Aquele cordeirinho eles cozeram e comeram. E deixaram para mais tarde fazer um pão. Quando veio a ordem que eles deveriam partir, não deu tempo de fermentar. E por esse equívoco, agora, até a volta de Yeshua, tanto a casa de Israel, como o gentio que aceitou Yeshua, vai ter que comer 1 semana pães sem fermento por causa da falta de fé daquelas pessoas. Quando Deus pediu para que nós comêssemos pães sem fermento, é para lembrar que eles não tiveram fé, não tiveram confiança, porque se eles tivessem confiança que eles seriam libertos naquela 10ª praga, eles teriam feito o pão mais cedo, dado o tempo de fermentar, assar. E aí Deus aproveitou essa situação para que eles se lembrassem da falta de fé. E eu faço aqui um parêntese. E a sua falta de fé, qual é? O que você não está crendo? O que eu percebo de pessoas próximas a mim, que a maioria das pessoas tem preguiça de ler.
Elas têm preguiça de avaliar. Nós temos que criar o hábito de ler, comparar, para não sermos massa de manobra. E aqui no capítulo 12 diz assim: E Jeová disse a Moisés e a Arão no Egito. Então estão no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Agora Deus determina quando deveria começar o ano. Ok? Para os católicos, evangélicos e protestantes, o começo do ano é no final do 31º dia do 10º mês, que nós conhecemos como dezembro. Não é o 12º mês, é o 10º mês, dezembro, 10. Agora Israel teria um novo mês. E nós vamos encontrar aqui na Bíblia quando começou esse mês. Então, continuando. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro, né? Ok? Vou pular aqui para o versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeças e pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que sobrar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa de Jeová. A palavra Páscoa, em hebraico, Pessá, significa essa é a passagem para o livramento. Então, nós sabemos que o mês que Deus determinou como o primeiro mês é o mês do Pessá, o mês da Páscoa. O judaísmo, quando surgiu no século II da nossa era, adotou oficialmente o 7º mês, no dia da festa das trombetas. Por que o judaísmo fez isso? Porque a festa das trombetas anuncia a volta de Yeshua, anuncia as pragas que virão sobre a terra, e eles queriam ofuscar isso. Como lá na Babilônia, no 7º mês, eles celebravam um ano babilônico, e muitos acostumaram, porque ficaram 70 anos lá, e passaram esse para os seus filhos, como nós, aqui no Brasil, é difícil a gente ignorar o Natal e o Ano Novo, que não é no Ano Novo. Não. Porém, Deus disse, esse mesmo será o Ano Novo. Nós vemos que o maligno, ele foi incutindo na mente das pessoas para obscurecer, tirar esta visão das pessoas, trazendo coisas que não tinham nada a ver. E agora, a festa da Páscoa, ela não existe, essa palavra festa da Páscoa. Por quê? Porque é o sacrifício. Quando você faz a leitura, diz assim que o 15º dia é a festa dos pães sem fermento. Ou seja, o sacrifício de Pêssar era feito no dia 14, às 3 horas da tarde. À noite, quando dava o pôr do sol, eles iriam jantar comendo o quê? O cordeiro assado, comendo ervas amargas e o pão sem fermento. Seria o prato desse dia, que é a festa dos ázimos. Durante 7 dias, eles deveriam fazer o quê? Comer sem fermento nas suas casas. Esse deveria ser o princípio. E aí o que acontece? Foi criado pelo judaísmo uma bandeja onde eles colocam um ovo, colocam uma erva amarga, colocam uma massinha feita de
maçã batida com canela, colocam um pescoço de frango para simular que aquilo ali é o sacrifício de Páscoa. Aquilo não é bíblico. Aquilo é uma invenção rabínica. Porque o sacrifício de Páscoa, nós, como messiânicos, presta atenção, nós não somos do judaísmo messiânico, nós não somos do judaísmo nazareno. Esta religião é um braço do judaísmo. Essas duas organizações é um braço do judaísmo. Nós somos messiânicos. E como messiânicos, nós não praticamos isso. O que nós fazemos? No dia 14, após o pôr do sol do dia 13, não é de abril, é o 13 do mês de Abib. Após o pôr do sol do dia 13, entrando para o dia 14, o que nós fazemos? Nós comemos matzá. Eu como carne de cordeiro, eu gosto nessa época, não pensando no sacrifício, mas pensando apenas na refeição, né? Eu como aquela matzá, ervas amargas. Eu leio a história da saída do Êxodo para a família. E assim nós iniciamos a Semana dos Pães Sem Fermento. Paulo aproveitou essa festa lá em Coríntios e começou a nos orientar que nós devemos ensinar também que o fermento é o pecado e que nós temos que tirar o pecado da nossa vida. Ninguém comete uma transgressão tremenda, grande, de uma vez. A traição, o roubo, o assassinato, é um processo que começa a nascer no coração. Por isso que Yeshua, quando disse, se você pensar mal de uma pessoa, você já matou. Por quê? Porque ele sabe que o assassinato não começa, não é quando a pessoa mata, mas quando a pessoa começa a planejar tirar aquela vida. O adultério é a mesma coisa. O adultério não começa no ato final, mas quando a pessoa permite ficar observando, se interessando por uma pessoa que ele não pode. Então, quando Paulo diz, tiremos o fermento da nossa vida, tirarmos o pecado, é para sermos conscientes que nós não podemos ficar, reféns desse tipo de coisa. Nós estamos aguardando amanhã, né, a confirmação da lua nova. Se confirmando a lua nova, iniciamos um novo mês. Ainda faltam alguns detalhes para se confirmar o ano novo, que é mais uma vistoria nos campos de centeio. Saindo essa informação, nós recebendo, imediatamente vamos passar para você. E nós estamos entrando no ano 6025. O judaísmo está no ano 5785. A igreja cristã está no ano 2025. Nós estamos no ano 6025. Nós, os caraítas e outros ministérios messiânicos com a mesma linhagem. Por quê? Essa diferença de 240 anos. Na época, logo após a destruição, no ano 135, surgiu um falso Messias. Só a título de informação, na história de Israel já surgiram cerca de 20 supostos Messias. Foram 20. Esse que surgiu, o nome dele era Bar Kozipa. Ele era um zelote, e junto com seus soldados, né, que eram guerrilheiros, conseguiu expulsar a guarnição de romanos de Jerusalém. Roma, naquela época, estava em guerra e não pôde mandar um exército para destruir Bar Kokhba. E aí o que aconteceu? Akiva acreditou que ele fosse o Messias. Por quê? Porque ele tinha alcançado uma profecia, vencer os inimigos. E eles não acreditavam em Yeshua, porque Yeshua não cumpriu esse mandamento, esse propósito profético. Yeshua só cumpriu a parte do servo sofredor, mas não cumpriu a parte
que falava dominar os seus inimigos, estabelecer o reino. Por isso Yeshua foi rejeitado. E agora Bar Kokhba automaticamente conseguiu. E o que Akiva fez? Mudou o nome dele, era Bar Koziba, e passou a chamar de Bar Kokhba, filho da estrela. Uma estrela procederá de Jacó, jogando para aquela profecia lá, que aquele era o Messias. Porém, ele precisava tirar Yeshua do quadro profético. E as profecias de Daniel, que nós já estudamos aqui, das 69 semanas, apontavam para Yeshua no seu nascimento 80 anos antes. Então, ele modificou o calendário, ele falsificou o calendário, e por isso que tem essa diferença de 240 anos. Então, nós estamos entrando nesse ano de 6025. É real? Impossível saber. Por quê? Porque as informações que nós temos é o que está na Bíblia, de Gênesis até os dias de Yeshua. Porém, pode haver algum erro para mais ou para menos. Então, nós não temos certeza absoluta. A certeza que nós temos é que não estamos em 5.785. Isso nós temos certeza. Agora, se é 6.025, nós não temos essa certeza, mas temos indícios que seja. Aí você pode perguntar para mim, mas não diz que Yeshua voltaria no ano 6.000? Bem, essa história de 1000 é complicada. Quando chegou o ano 1000 da nossa era cristã, acreditavam que seria o fim do mundo. Houve um reboliço total. Quando chegou o ano 2000, se lembram que houve uma confusão tremenda, inclusive deu um bug nos computadores, porque as pessoas acreditavam que Jesus ia voltar no ano 2000. Porém, a Bíblia não determinou quando ele vai voltar. O que a Bíblia nos fala é que ele se atrasa. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 tinham azeite e 5 não tinham. Aquelas que tinham azeite aguardaram e quando o noivo se atrasou, elas estavam preparadas. Aquelas que não tinham azeite ficaram na escuridão. O que significa isso? Que Yeshua vai atrasar a sua vinda por causa de nós, por causa de você. Por quê? Nós estamos muito preocupados com o que nós havemos de comer, beber ou vestir. Mas as coisas de Deus sempre ficam em segundo plano. As coisas de Deus sempre estão em segundo plano. Nunca é a prioridade. E esse é um dos motivos porque as coisas não acontecem nas suas vidas. Esse é um dos motivos porque as coisas não ocorrem. Quem acompanhou o nosso grupo na época da eleição pode testemunhar para os novos que eu proibi de falar de política no WhatsApp, porque eu sabia que o inimigo estava preparando alguma coisa. Teve rabinos amigos que o WhatsApp dele virou discussão política. Eu conversei com ele e falei, irmão, não permita, isso vai dar problema. Mas ele também estava entusiasmado. E nós vimos a tragédia de milhares de pessoas que estão presas ali. A moça condenada a 14 anos por causa de um batom. Mas não é por causa do batom. É porque eles estavam defendendo Deus, a palavra, a pátria. Quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, ele quis dizer, deixa que eles se virem lá. Cuide da sua vida espiritual. Eu digo para você, cuide da sua vida espiritual. Buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a família vai bem, o trabalho vai bem, a saúde vai bem. Agora, quando você resolve abandonar Deus para ir fazer o seu próprio interesse, é como colocar o seu dinheiro numa sacola furada, como diz Ageu. Existe um ditado judaico que eu acho muito interessante. Aquele que trabalha Shabat nunca deixará de trabalhar. Sabe por quê? Porque nunca vai ser próspero. Ele vai vender o almoço para comprar janta.
E isso eu sei muito bem o que é isso, porque eu cansei de ver pessoas assim, pessoas que tinham medo, elas não se entregavam a Deus, sabe? Elas não colocavam as suas vidas diante de Deus. Ela queria Deus, mas não queria deixar o mundo. Isso não funciona. Por isso que Deus ordenou lá para Moisés, diga para esse povo que esse é o novo mês, que vocês vão comer 7 dias pão sem fermento, porque Deus queria ensinar aquelas pessoas como devem ser as coisas. E depois daquele período, passaria 50 dias, e viria Shavuot, Pentecostes. E Pentecostes é o recebimento do Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas? Falar charabacanta? Não. Ele faz você entender a palavra de Deus como ela é. Ele abre a sua mente. Você deixa de ser um escravo. Você deixa de ser uma pessoa que está ali sendo manipulada. E você começa a ter uma nova vida, uma nova realidade. Por isso que eu chamo a atenção a você. Não deixe de servir a Deus. Muitas vezes você falta no trabalho para ir na escola do seu filho. Você falta no trabalho porque ficou resfriado. Mas agora você não falta no trabalho para observar uma festa bíblica. Ah, isso não. Você não falta no trabalho para vir num culto na sinagoga. Isso não. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Yeshua está às portas. As profecias estão se cumprindo. A comunidade europeia mandou um recado para eles lá, para os europeus, fazerem kits de sobrevivência, porque eles estão imaginando uma guerra de altas proporções. Nós vemos o que está acontecendo no mundo. Você não consegue sair na rua. Os assaltantes estão se proliferando. É muito assaltante. Eu vi a quantidade de celular que se rouba. É muito assaltante. Parece que tem mais assaltantes do que gente. Então, alguma coisa está errada. Por isso que você tem que se preparar. E eu faço a seguinte pergunta a você. Você conhece a verdade. Você ouviu falar de Jesus, Yeshua. Você já ouviu o Rabino falar um texto aqui que a maioria não gosta que eu fale, mas vou falar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Deus diz ali que aquelas pessoas que fazem pouco da palavra dele, que ignoram, é segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. As pessoas que fazem pouco caso da sua palavra, ele, Jeová dos exércitos, vai mandar um espírito para confundir a sua mente, para que você se afaste do caminho e pereça. Sabe por quê? Porque Deus não precisa desse tipo de gente. Deus precisa de pessoas determinadas. Deus precisa de pessoas que tenham compromisso com Ele. Não pessoas que ficam, não sei. Se você tem dúvidas, vamos conversar, vamos sentar, vamos estudar. Hoje eu fiquei 2 horas do meu tempo que eu nem podia, atrasou todo o meu trabalho, orientando uma pessoa. Porque ele diz, eu acredito, eu confio, eu sei, mas infelizmente eu não posso, porque eu tenho problemas na família. Foi quando eu citei, se você amar mais pai e mãe, esposa ou filho do que a mim, você não é digno de mim, disse Jesus. Então põe na sua mente, se Jesus voltar hoje para a sua vida, se hoje for chamado, porque quem garante que amanhã eu estarei aqui com vocês? Talvez essa seja a minha última transmissão. Quem garante que você vai estar vivo? E aí? Como é que vai ser? Aonde você vai passar a eternidade? Pense nisso. Por isso que nós estudamos quartas e sextas, para que você aprenda, para que você cresça espiritualmente, para que você se fortaleça espiritualmente. Vale a pena servir ao Deus vivo. Deus cura, Deus muda, Deus transforma. Deus não mudou, quem mudou foi você. Amanhã
Sábado, nós vamos fazer online. Muitos nossos irmãos moram distantes. Fica um pouco caro para que eles venham 2 vezes na semana, porque não tem carro, tem que pagar Uber. A situação está difícil para todos. Então, amanhã vamos fazer online. Porém, no domingo, às 10 horas, nós vamos iniciar a nossa reunião. Vamos almoçar aqui juntos. Vamos ficar até aqui por volta das 15 horas. E eu gostaria da presença de vocês. Aquele que ainda não confirmou, talvez não consiga vir até meio-dia, mas venha no almoço, não tem problema. Venha almoçar com a gente, venha a partir da tarde, porque estaremos estudando profecias extraordinárias aqui que Deus tem revelado. E essas profecias eu não vou colocar nos vídeos. Eu quero falar para você pessoalmente. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Se você não deu o seu nome ainda, dê o seu nome para a Evelyn e por irmão Danilo. Nós já compramos as coisas que precisava, né? Vocês têm abençoado a congregação. E com esses recursos nós temos feito algumas reforminhas aqui. E nós estamos também comprando para que você possa dizer, eu vou. Muitos dizem, eu não posso ir porque eu não posso pagar. Como vocês abençoam a congregação, cabe à congregação abençoar a vocês também. Nós vamos fazer um almoço simples, naturalmente, mas será de grande valia, porque é de coração. E eu quero que você esteja comigo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa, nessa noite, visitar em sonhos, convidando você para voltar para os caminhos do Senhor. Irmão Danilo, peça para 2 pessoas orarem, e eu vou orar também no final e fazer a bênção final. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode fazer a pergunta que acho que dá para responder também. Irmão Jean, pode fazer uma oração para a gente encerrar, por favor? Na sequência eu faço uma e o Rabino faz a bênção final. Ok, oremos. Soberano Deus, agradecemos por esse estudo, agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se passou, que podemos ter o nosso trabalho, a nossa saúde, e aprender um pouco mais com o Rabino, que é o seu instrumento para nos ensinar sobre sua palavra, Pai. Agradecer por ele também, por nós termos ele em nossas vidas. Em nome de Yeshua que lhe pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa continuar nos acompanhando, Pai, nessa noite. Obrigado pelo estudo, pela reunião aqui em família, Pai. Somos uma família, uma congregação. Queremos saber mais de Ti, Senhor. Obrigado por estar conosco, que o Senhor possa nos acompanhar durante esse repouso de Shabat. Amanhã também nos nossos estudos, Pai. Iremos fazer um culto reduzido, mas com a mesma força e vontade para levar até o Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar conosco sempre. Visite nossos lares, Senhor. Esteja na casa dos irmãos também que não puderem estar aqui, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Abençoe cada família aqui, Pai. O serviço, a parte financeira, Pai. O descansar, a saúde, Pai. Coloque as suas providências sobre todos. Em nome de Cristo Jesus é que pedimos, agradecemos, Senhor. Amém, meu Pai. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, Pai, a tua congregação está na tua presença. Para agradecer por esse momento de estudo no seu dia sagrado, nesse Shabat. Rogamos, Senhor, que tu envies o teu Ruach, o teu Santo Espírito, para abrir nossas mentes, para que possamos alcançar, Senhor, a espiritualidade que tanto necessitamos. Guarda-nos esta noite, livra-nos de todo mal. Que tenhamos um Shabat de paz e tranquilidade. Pedimos também, Senhor, pela vida dos teus servos lá em Israel, do grupo da Devorá,
que têm saído a campo para pesquisar o trigo para ver se está maduro. Estão correndo risco de vida, mas têm feito esse trabalho. Por isso, abençoa esse grupo, Senhor. Tenha misericórdia e coloca os teus anjos para protegê-los. Nós te agradecemos pela companhia dos nossos irmãos. Dê uma bênção dobrada sobre a vida de todos eles. Aqueles que estão nesse momento entristecidos, aqueles que estão com problemas de depressão, de angústia, traz a cura, Senhor. Aqueles que estão com problemas de saúde, traz a cura, Pai. Nós pedimos tudo isso em nome de Yeshua, teu Filho amado. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu peço aos irmãos que, após eu postar esse vídeo, vocês compartilhem esse vídeo, coloquem no seu Face, para que outras pessoas também possam alcançar, outras pessoas possam conhecer esta palavra que Deus tem dado a nós. Shabbat Shalom, até em breve.